Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à segunda parte, né, das equações de Maxwell e as ondas eletromagnéticas, né? Na primeira parte, a gente viu como Maxwell, utilizando a inconsistência matemática da lei de Ampère, né, com a ajuda da equação da continuidade, ele conseguiu restaurar a consistência matemática corrigindo a equação de Ampère, né? Vamos escrever rapidinho as equações de Maxwell aqui, né? O que a gente tem depois, então. Então, é o seguinte, o divergente de E é igual a ρ sobre ε0, lei de Gauss. O divergente de B é igual a zero, ausência de monopolos magnéticos. O rotacional de E vale menos dB dt, lei de Faraday-Lenz. E, finalmente, o rotacional de B vale μ0j, lei de Ampère, mais μ0 ε0 dE dt, que é a correção de Maxwell, né? Então, essas são as equações de Maxwell, depois que o Maxwell corrigiu somente, né, esse último termo aqui. Ele acabou levando a fama por todas as equações, mas ele só corrigiu uma delas, né? Então, vamos botar lá. Primeira é a lei de Gauss. Tá? Então, primeira, lei de Gauss. Bota aqui, lei de Gauss. Segunda, lei de Gauss para o magnetismo. Lei de Gauss para o magnetismo. Essa é a segunda. Terceira, lei de Faraday-Lenz. Lei de Faraday-Lenz. Opa, faltou 3 aqui. Terceira, lei de Faraday-Lenz. E, finalmente, a quarta, que ficou conhecida como lei de Ampère-Maxwell. Lei de Ampère-Maxwell. Então, tá aí. Essas são as 4 equações de Maxwell, né? Então, vamos ver agora o que acontece quando a gente está no vácuo, né? Então, vamos escrever aqui. Equações de Maxwell no vácuo, né? Vamos ver o que acontece com as equações de Maxwell no vácuo. Então, vamos ver como é que ficam essas equações no vácuo. Então, para começar, né, o que significa essas equações no vácuo, né? Significa uma coisa muito simples. Ρ igual a J igual a zero. Tá? Então, é isso que significa as equações no vácuo. Então, a gente vai ter o seguinte. Divergente de que é ρ sobre ε0 é zero. Divergente de B é sempre zero. Rotacional de E é menos dB dt, né? E, finalmente, rotacional de B é μ0j, que é zero, então, mais μ0 ε0 dE dt. Então, essas são as equações de Maxwell no vácuo. O que a gente vai fazer com elas agora? A gente vai brincar com elas, né? A gente vai pegar essa equação aqui, essa equação que é a lei de Faraday-Lenz, e tomar o rotacional dela. Vai ficar o seguinte. Rotacional do rotacional de E. Agora, quanto que vale o rotacional do rotacional, né? Isso é uma identidade vetorial também. É o gradiente do divergente do campo, né? Menos o laplaciano do campo. Então, rotacional do rotacional de E, que é o gradiente divergente menos laplaciano, é igual ao quê? Ao rotacional, né, do lado esquerdo da equação. Então, só vou inverter aqui o sinal, né? É o ddt do rotacional de B, tá? Ficou desse jeito, né? A minha expressão. Agora, o que eu tenho? Eu tenho que esse primeiro termo aqui, ele é zero. Por que ele é zero? Ora, estou no vácuo. Se eu estou no vácuo, esse termo é zero.
E por outro lado, eu tenho aqui que o rotacional de B é M0, ε0, d dt. Então, como é que eu vou ficar? Vou ficar da seguinte forma, né? Vou ficar da seguinte forma. Vou passar tudo para o lado direito. Vai ficar o seguinte, né? Vamos lá. Cadê minha coisa? Tá aqui. Vai ficar o seguinte. Laplaciano de E é igual a d dt do que de rotacional de B. M0, ε0. Opa. d dt de E. Tá. Agora, isso aqui é uma derivada segunda espacial, né? O Laplaciano é d dx, derivada segunda de x, mais derivada segunda de y, mais derivada segunda de z. E aqui a derivada, essas aqui são constantes, μ0 e ε0, é a permeabilidade magnética e a permissividade elétrica do vácuo. Derivada segunda também. Então, Laplaciano de E é igual a μ0 ε0 dE dt. Opa! Derivada da derivada, né? Então, derivada segunda de E em relação ao tempo, né? Agora, o que a gente tem aqui, né? Isso aqui nada mais é, né? Do que uma equação de onda, né? Isso aqui nada mais é do que uma equação de onda, né? Como é que é a expressão de uma equação de onda geral F? Onda numa corda, por exemplo, e tal, né? A equação de onda geral é como, né? Laplaciano do F é igual a 1 sobre V2, derivada segunda em relação ao tempo do F, né? Então, daqui a gente já tira uma coisa muito interessante. V2 é igual a 1 sobre μ0 ε0, né? Então, você tem qual é a velocidade da onda eletromagnética, né? Porque aqui temos uma equação de onda. Então, a gente achou qual é a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo, né? Isso é muito interessante. Por quê? Porque μ0 vem da interação entre duas cargas, né? Se você lembrar lá da lei de Coulomb, né? Vamos escrever aqui. Opa. Lá da lei de Coulomb, né? O campo elétrico E vai ser dado por produto das cargas sobre 4π ε0 sobre R2 na direção que liga as cargas, né? Então, aqui aparece o ε0 já, né? Por outro lado, na lei de Ampère, aparece o μ0, né? No campo B. O campo B é μ0i sobre 2πr na direção circular. Então, eu consigo calcular μ0 e ε0 com eletrostática e magnetostática, né? E esses valores são conhecidos, ó, muito tempo, né? Com isso, a gente chega à conclusão que a velocidade da luz no vácuo, C, é dado por 1 sobre a raiz de μ0 ε0, igual a 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Agora, o que é interessante isso aqui?
O interessante é que já se conhecia a velocidade da luz. E ela era exatamente igual a 3 vezes 10 ao oitavo. Né? E já sabias também, pela experiência de Thomas Young, que a luz era uma onda. E aqui a gente tem a equação de onda. Então tudo se encaixou. A luz é uma onda. Que onda que é? É uma onda eletromagnética, né? Que sai das equações do eletromagnetismo. E tem uma velocidade de 3 vezes 10 à oitava, que já era conhecido experimentalmente. Então, isso vai, a partir disso aí vai nascer outro problema, né? Que depois vai ser resolvido pelo Einstein, que é o seguinte. Essa velocidade no vácuo é em relação a qual referencial, né? Aí, e outra coisa, toda onda precisa de um meio para se propagar. A onda do som precisa do som, a onda da corda precisa da corda. Né? Onde essa onda se propaga? Né? Então, vem a ideia do éter, né? E aí vai vir outras consequências, né? Mas não vamos nos atender a elas, não, né? Vamos continuar com a nossa equação aqui de onda. 0 é y0, d2 é d2 é dt2 é igual ao Laplaciano. Né? Vamos atender essa equação de onda aqui. Vamos ver o que a gente consegue tirar dela. Né? Primeiro, qual que é a solução dessa equação? A solução de onda. Né? Então, meu E ele vai ser dado por uma certa constante aqui, cosseno de kx menos ômega t. Né? Então, aqui a gente pode, né, definir também algumas coisas que talvez vocês não se lembram, né? Mas o K é chamado de... peraí, tem uma coisa muito importante, isso aqui é vetor. Então, é cosseno de K interno x menos ômega t, isso. O K é chamado de vetor de onda, e esse x aqui, na verdade, é meu R, né? É o vetor posição, né? Então, a gente vai ter aqui o K, o que ele é? O módulo dele, ele é dado por 2π sobre lambda. Né? Lambda é o comprimento de onda. E o ômega é chamado de frequência angular. Que nada mais é que 2π vezes a frequência f que a gente conhece, né? Então, vetor de onda, ou número de onda, no caso unidimensional, e frequência angular. Frequência angular. Né? Temos essas grandezas aí. Beleza, vamos ver agora quais são as consequências, né, das equações de Maxwell e dessas ondas aí desse jeito que está apresentada para a gente. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar o seguinte. Considere que o meu E seja um E0 na direção Z chapéu, ou seja, o campo magnético só está na direção Z. Tá? Cosseno de K interno, botar o R, né? Que é o R é o verdadeiro, menos ômega t. Tá? E agora, vamos tirar o divergente disso. Divergente do E. Quanto que vai dar o divergente do E? O divergente do E, né, é a derivada do EX em relação a X, a derivada do EY em relação a Y, e a derivada do EZ em relação a Z. Claramente aqui só tem o EZ. Né? Então, isso aqui é uma constante, é zero. Esse K interno R é Kx vezes X, mais KY vezes Y, mais KZ vezes Z. Né? Então, ele vai ter o KZ vezes Z aqui. Né? Então, a derivada do cosseno é menos seno. Vai ficar o seguinte, isso é menos E0 vezes o KZ, né? Que multiplica o seno, né, na verdade, seno de K interno R menos ômega t. Só que tem um detalhe, isso precisa ser zero. Por que isso precisa ser zero? Porque a gente está trabalhando com as equações de Maxwell no vácuo, né? Então, a gente começou aqui, né? Ó. Ops, peguei o negócio aqui. Pronto.
Começou aqui, ó, as equações de Maxwell no vácuo. Se a gente trabalha no vácuo, divergente de E é zero. Então, vamos lá. Vamos descer aqui. Então, isso precisa ser zero. Agora, como garantir que isso seja zero? Ora, isso não pode ser zero. O E0 não pode ser zero. Porque se o E0 for zero, tudo é zero, né? Essa é a amplitude da minha onda. Então, isso aqui é obrigatoriamente diferente de zero. Isso aqui é obrigatoriamente diferente de zero, porque claramente a função seno ela vai oscilar, né? Até vai passar por zeros em alguns instantes, mas isso não pode ser identicamente igual a zero, né? Então, isso implica que Kz precisa ser zero. Agora, o que é o Kz? É o meu vetor de onda, o número de onda. E ele indica qual é a direção de propagação da onda, né? Então, vou colocar assim, K indica a direção de propagação da onda, né? É isso que o K faz, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma onda que o campo eletromagnético está na direção Z, mas a princípio essa onda que o campo está na direção Z está se propagando nas três direções, Kx, Ky e Kz. Para divergente de ser zero, Kz deve ser igual a zero. Logo, a onda eletromagnética ela não pode se propagar na mesma direção que o seu campo. O que significa isso? Se você lembrar lá de onda ondulatória, tem dois tipos de onda, transversal e longitudinal, né? Então tem as ondas que são transversais e as ondas que são longitudinais. Nesse, o que é transversal? Paralelo, não, transversal perpendicular, longitudinal paralelo. Como ela nunca pode se propagar na mesma direção, essa é uma onda transversal. Tem que ser uma onda transversal para satisfazer as equações de Maxwell, tá? Então, as equações de Maxwell implicam que a luz é uma onda eletromagnética. Ela não implica que a luz é uma onda magnética. Elas implicam que as ondas eletromagnéticas andam com a velocidade da luz e ainda por cima deve ser uma onda transversal. O que também está de acordo com a luz, porque pelos fenômenos de polarização, a gente já sabia que a luz era uma onda transversal, né? Então isso era uma coisa muito interessante, né? Beleza. Vamos agora supor um caso mais simplesinho aqui, já que a gente já sabe que que o campo, que a onda eletromagnética, ela é transversal. Supondo que eu tenha a seguinte equação de onda. Um campo elétrico na direção Z, mas que se propaga na direção Y, tá? Então, essa é a minha equação de onda. Vamos brincar com ela. Vamos brincar com ela da seguinte forma, né? O que a gente tem? Da equação de Maxwell no vácuo, a gente tem que o rotacional de E ele é menos dB dt, né? Lei de Faraday-Lenz, tá? Então, vamos agora calcular esse rotacional, né? Como é que a gente faz isso? X, Y, Z, dx, dy, dz. E aqui vem os vetores, né? Não tem nada na direção x, não tem nada na direção y, só na direção z, que vale isso aqui, né? Então, é zero cosseno de ky menos ômega t. Então, é isso aqui, né? Esse determinante aqui me dá o rotacional, né? Então, isso aqui, né? Claramente só vai estar na direção y, né? Ó, na direção x, dá esse menos esse, dá zero. Na direção y, dá esse menos esse. Então, é menos a derivada em relação a y. A y não, né? Peraí. Na direção S é menos derivada em relação
AX Espera um pouquinho, estamos tendo dificuldades técnicas. Esse é o determinante. Vamos voltar aqui. Esse é o determinante. Então, na direção X, vou ter só na direção X. Ó. Na direção X, eu tenho a derivada em relação a y do que? De E0 cosseno de ky menos ômega t. Tá. Agora sim. Na direção y, eu tenho a derivada de relação a x aqui, nada que depende de x, não dá zero. E na direção zero, eu tenho derivada de zero menos derivada de zero. Então, esse é o rotacional, tá, do meu campo E. Então, meu rotacional do campo E é isso aqui. E quanto que vai dar isso aí? Né? Só derivar em relação a y, né? Então, se eu derivar em relação a y, eu tenho o quê? O k sai para fora, derivada do cosseno é menos seno, então dá menos E0 k seno de ky menos ômega t. Tá aí. Isso aqui é igual ao quê? O que a equação de máximo diz? Menos ddt de b. E aqui tem um x chapéu. Né? Então é isso. Né? Eu tenho que o menos ddt de b é igual a esse termo aqui, que está na direção x. Ó, está na direção x. Se eu quiser achar o b, é só eu integrar. Tá? Então vamos integrar. Quanto que vale o b? B vale, tem menos dois lados, então corta. Integral de E0k seno de ky menos ômega t dt. Tá? Então esse é meu campo B. Então, B é igual, integral de seno vale menos cosseno, certo? Só que em relação ao tempo aqui tem esse menos ômega, então vai dar mais. Esse ômega vai sair para baixo, né? Então vai dar E0 K sobre ômega cosseno de ky menos ômega t. Só que qual direção? X chapéu. X chapéu. Então olha aqui que eu tenho. Eu tenho isso aqui. Tá? Eu tenho que um campo elétrico variando no tempo na direção z, cuja onda se propaga na direção y, produz, consequentemente, um campo magnético na direção x, que se propaga exatamente na mesma direção. Então, a gente pode até fazer um desenhinho aqui para explicar isso. Então, aí está o desenho que eu fiz aqui rapidão, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem em vermelho um campo elétrico na direção z, tá vendo? Em azul, um campo magnético na direção x, exatamente igual está escrito aqui em cima, né? A gente tinha falado que previa-se um campo magnético na direção x, né? Ambos são oscilantes, ambos são ondas, né? E eles estão se propagando na direção k, né? Na direção do vetor de onda, que naturalmente é a direção y, né? Então, a gente tem essa é a solução da equação de Maxwell no vácuo. Ela prevê uma onda eletromagnética que é transversal, né? Porque o divergente de E precisa ser zero, e ela tem uma componente elétrica e uma componente magnética que são perpendiculares entre si. Além do mais, a velocidade dessa onda eletromagnética é a velocidade da luz, 1 sobre raiz de μ0 ε0, também chamada de C. Né? Então, vamos escrever isso aí. Né? Vamos escrever quais são as conclusões que a gente pode falar. Né? Primeiro, as equações de Maxwell no vácuo
predizem ou preveem a existência de uma onda eletromagnética, né? Através da equação de onda. Através da equação de onda. Essa é a primeira. Né? Então, essa é a primeira consequência. Segunda consequência. A velocidade da onda eletromagnética é a mesma da velocidade da luz, né? Representada por C, né? Então, é exatamente a mesma da velocidade da luz, né? Representada pela letra C, né? Tudo que a gente precisa fazer é lembrar que, quanto que vale C? C vale 1 sobre raiz de M0 sobre ε0, tá? Então, o que mais que a gente tem? Terceiro ponto. 3. A onda eletromagnética é uma onda transversal, né? Ou seja, ela não pode se propagar na direção de propagação. Quer dizer, ou melhor, não pode existir um campo elétrico nem magnético na direção de propagação da onda. Deve ser sempre, a oscilação do campo é sempre perpendicular à direção de propagação. E, finalmente, o quarto ponto, né, que é o seguinte: o campo elétrico e o campo magnético na onda eletromagnética são perpendiculares entre si. Pode até colocar aqui e também a direção de propagação, né, já que ela é uma onda transversal, né? Então, essas são as consequências que as equações de Maxwell preveem, né? Então, essas são as equações de Maxwell, essas são as ondas eletromagnéticas que têm a mesma velocidade da luz, são transversais como a luz, tudo indica que a luz é uma onda eletromagnética, né? Então, de fato, depois Hertz vai comprovar a existência dessas ondas eletromagnéticas e, ao mesmo tempo que ele comprova, ele vai notar um fenômeno interessante. Ele vai notar que a luz violeta provoca liberação de elétrons e a luz amarela não, né? Então, ele vai descobrir experimentalmente o fenômeno fotoelétrico, né? Então, vai nascer outra teoria ali. Mas, por enquanto, é isso, né? Nós vimos como o Maxwell corrigiu as equações, né? Principalmente a equação de Ampère, e como isso fez aparecer ondas eletromagnéticas e quais são as propriedades dessas ondas eletromagnéticas. Então, essa foi a nossa aula experimental. Espero que vocês tenham gostado. Fui!